produzir muito, tem que fazer muito. Trabalhe enquanto eles dormem e morra jovem. A mente humana, ela é muito adaptável. Um cara desse, ele precisou disso para ganhar dinheiro, para se destacar, então ele... Não pule este vídeo, porque é a Manu do canal Foco Motivado e tô passando aqui para te dar um aviso rápido. Galera, se você curte os conteúdos sobre investimentos e desenvolvimento pessoal, não esquece de metralhar o dedo no like logo no início do vídeo, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, e se inscreve para receber os melhores conteúdos. Conto com o seu like e sua inscrição neste vídeo. Por isso aperte o botão de inscrição que está aparecendo no canto inferior direito da tela ou clique no primeiro link da descrição. Agora aproveite o vídeo. Nessa época, não. Não, Não, era não igual tá aqui. Mesma coisa. Não muda tanto. Do Tá Prata até igual. falou, vocês não mudaram nada. Tem muito mais cabelo hoje, né, no rosto, eu não usava barba naquela época, era militar. O do Prata é igualzinho. Tá, idêntico, é Isso, verdade. vocês têm iguais. Eu tava com medo de eu ter cabelo naquela época. Eu falei, nossa, eu devo ter mudado muito, porque eles ficaram no formal. Não, depois eu vou te mostrar a foto da gente junto. Boa, boa. Eu nem sabia que você teve cabelo alguma vez na Tive. vida. Eu tinha cabelo. E é engraçado que quem me conheceu assim, me vê de cabelo e fala, não era você. Né? Muito diferente. Muito legal isso. Bom, mas pra começar o episódio, entrando na pauta de performance mental, de desempenho, fica a pergunta, pra quem está nos assistindo, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como identificar se uma pessoa está performando bem em termos mentais ou se ela está abaixo daquilo que ela poderia fazer? Perfeito. Ficou um silêncio. Na verdade, eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, que ela é bem profunda no sentido de reflexão, né? Muitas pessoas tentam se comparar com alguma métrica. Então, se você vai fazer uma prova, né? Existe até concurso de memória, né? Cara, você vai fazer um concurso de memória, você se compara lá com a performance da outra pessoa. Se você vai fazer, por exemplo, um concurso de arco e flecha, você tem que mostrar lá a sua destreza para acertar o alvo. Mas no dia a dia, você pode se comparar com outras pessoas que estão na mesma performance, mas o ideal é que você sempre se compare com você. Sim. Porque muitas vezes nós vivemos num potencial muito menor do que a gente poderia. Então, se você começa a comparar a sua performance e ver a sua alternância da sua performance durante os dias, esse já é um super parâmetro para você entender se você está bem ou mal. Então, um dia você vai no supermercado, você não precisa nem levar a lista de compras, você já lembra tudo. O outro dia, cara, lembrei 2 itens só. Então, criar maneiras objetivas de se comparar com você mesmo. E interessante disso que você está falando, concordo plenamente. Eu sempre, quando alguém me faz essa pergunta é muito frequente. Eu sempre digo, quem é você? Quem foi você? Como que você se avalia nos últimos 5 anos? Pra gente entender o que teve de ganho, de prejuízo e o que ela faz na rotina, o que essa pessoa faz na rotina para tentar melhorar e maximizar. Por exemplo, a gente é uma coisa na segunda-feira, a gente é uma outra coisa na quarta e é uma outra coisa na sexta-feira. E todo o nosso estilo de vida tem que acompanhar isso. Porque às vezes a gente no final da semana tá mais cansado, a gente fez alguma coisa muito repetitiva, por exemplo, ou tá numa semana de, sei lá, de um lançamento de alguma coisa muito importante, nossa vida. Nossa casa, eu agora, hoje. Nossa vida. E aí você chega no final, você tá exaurido. E aí o que você pode colocar a mais para melhorar então, a sua performance mental? Então não é somente como avaliar, mas como você se avalia frente aos desafios que vão aparecendo durante a semana, durante o mês, durante a vida. Eu achei interessante as duas coisas que vocês falaram, né? Cada um numa etapa, né? Um falando sobre se avaliar em você mesmo e o outro avaliar durante aquele período. Se eu for avaliar a minha vida, tipo, a minha inteligência, a minha memória e tudo em relação à performance de trabalho em relação a 5 anos atrás, eu vejo que hoje em dia eu tô muito melhor, o que é curioso, já que, teoricamente, a idade vem para atrapalhar, né? Mas eu tenho, de alguma forma, não só trabalhado para melhorar, mas também a rotina tem ajudado. Então, a gente tem que avaliar realmente o que o Bruno falou. Será que dá para avaliar se eu estou com uma performance melhor ou não? São muitos fatores para poder avaliar. Eu ia pensar o seguinte, vocês falaram de uma avaliação que é interna, em comparação com você mesmo. E aí, automaticamente, eu fui pra trás 5 anos, eu também acho que em vários pontos eu tô melhor, mas hoje eu acho que eu tô menos focado. Porque hoje eu tenho muita gente pra me ajudar em muitas coisas. E lá atrás eu fazia tudo sozinho. Quando o Duprá conheceu a gente, por exemplo, pra quem não sabe, o Duprá, ele foi o cirurgião que operou a Malu, fez o silicone, mastopexia, redução, né?
de mamas. Naquela época, a empresa da Malu era Malu e eu ajudando em meio expediente, digamos assim, porque eu era militar ainda. Eu fico lembrando tanto de coisa que a gente fazia e se eu olho pro Bruno hoje, eu falo, não dou conta daquela rotina que eu tinha. Já eu naquela época. faço, acho que 10 vezes mais do que eu fazia naquela época. Que curioso isso. Que curioso. Acho que eu comecei a fazer tudo que você fazia pra mim e Pode mais, ser. amor. Eu gosto Você De ganhar deixa dinheiro sem sozinha. trabalhar, eu sou investidor, né, gente? E olha, No vou final te das dizer, contas é o meu métier. você sabe que, Bruno, mesma coisa comigo, viu? Eu tenho 42 anos, então eu tenho um tempo bom para me avaliar ao longo da vida. Antes eu produzia mais, eu fazia mais coisas, muito mais coisas. Mas o que eu faço hoje é de muito mais qualidade. Então, e isso é muito real, porque eu percebo, imagina, 12 anos atrás, eu estava fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos, ao mesmo tempo eu tinha um monte de aluno no ambiente acadêmico, eu era totalmente acadêmico. E eu tinha que focar o tempo inteiro em produzir ciência. Qual é a nossa moeda no ambiente acadêmico? Produzir ciência. Isso me exigia mentalmente muita coisa. É muito difícil escrever um artigo. Não é uma coisa fácil. Você fazer uma estatística bem feita. Eu gosto de números. Você fazer uma estatística bem feita, entender se aquele resultado realmente é um resultado válido cientificamente. Não só que, melhorou isso, melhorou aquilo. Tá, mas cientificamente o que resultado é esse? E eu vejo que aquilo... Se eu for sentar para fazer aquilo hoje, eu vou ficar mentalmente muito cansado, porque eu tenho a opção de ter pessoas que fazem isso para mim. É a mesma. Então, quando a gente tem a opção de ter um time, né, que cada um vai fazendo uma coisa, você vai livrando aquelas coisas, e quando você não tem opção, você tem que levar tudo e pronto. Ou você faz ou você não tem. E é um momento, uma fase de construção. Eu acho que na nossa fase de construção, é o momento em que a gente faz muita coisa, a gente está mentalmente com plena capacidade disso, mas ao longo do tempo a gente vai selecionando Fazendo com mais naturalmente, qualidade. com mais qualidade, e essa performance mental é um indicador de qualidade para ver se aquilo que você está fazendo realmente te satisfaz. Então não só financeiramente, mas será que aquilo que eu estou fazendo me traz um retorno também de prazer? Então será que eu tô... Como que eu tô acordando? Como que eu tô na hora do almoço? Como que eu tô às 4 horas da tarde? Como que eu tô às 19 horas? Então são coisas que a gente também tem que avaliar. Porque eu tenho certeza que quando você fazia isso, um monte de coisa, você nem sabia se você gostava ou não. Só fazia. Só Sim. vai e faz. Vai e faz. Vão acontecer. Então acho que é uma fase. É uma fase importante. Eu passei por essa fase também. É uma fase importante. E eu migrei. Eu saí do ambiente acadêmico e fui empreender. Fiz o caminho inverso. E a minha vida mudou muito em termos de o que eu preciso para performar mais nisso que eu tô fazendo. E aí daqui a pouco nós vamos dar umas informações, porque tem muita coisa que dá para fazer para melhorar em cada fase da vida. Então, o importante que a gente tá falando aqui, a gente sempre tem que fazer as estratégias para a fase da vida e o que você quer de produto final. Porque a gente tá naquela loucura agora, todo mundo tem que produzir muito, tem que fazer muito, e no final as pessoas têm burnout, uma produção mediana. Trabalhe enquanto eles dormem e morra jovem. Eu quero acrescentar isso aí no final dessas frases. E morra jovem, é Ai, verdade. que vergonha, já usei essa frase lá atrás. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu aplico muito na prática, essa coisa da semana, né? A gente tem aquele famoso brasileiro, né? Sextou, não sei o quê, vamos lá, bebê. Você falou, pô, na segunda eu sou um, quarta eu sou outro. Eu desenho minha semana completamente diferente. Hoje, como você falou, a gente lança curso, ao mesmo tempo atende clinicamente, ao mesmo tempo ainda continua escrevendo. Então, eu acho que isso que ele falou resume muito o que é alta performance. Alta performance pra quê? Um cara que vai pintar um quadro, ele precisa estar com a criatividade bombando e ele não precisa estar com um poder, por exemplo, de fluência verbal, igual vocês estão agora fazendo um podcast. Então, isso vale muito pra minha semana. Tem dias que eu fico um dia mais introspectivo, então eu posso, naquele dia, estar um pouco mais dopaminérgico, um pouco mais concentrado. O dia que eu vou operar, não preciso estar, né, solidário com o outro, com compaixão. Eu preciso focar naquilo. E tem o dia que eu preciso falar com a equipe, falar com as pessoas, entender o que a outra pessoa tem para me dizer, atender paciente, olhar no olho da pessoa e sacar se ela tá triste, feliz. Então, a performance mental, ela é muito adaptável, né? Você que gosta de história, rapidamente, uma história muito rápida para você se inspirar nesse exemplo. Teve um cara que chama-se Alexander Alekhine, era um enxadrista durante a Primeira Guerra Mundial. E o cara treinava xadrez pra caramba pra ele poder aniquilar, ser campeão mundial. Ele estava treinando na época da Primeira Guerra Mundial. Quando ele foi
fazer um jogo na Alemanha e prenderam ele. Ele ficou um prisioneiro lá de guerra, acharam que ele era espião, tal, não sei o quê, e ele estava preparado para jogar xadrez. Na prisão não tinha tabuleiro. E ele começou a jogar xadrez com a galera imaginário. Ele ensinou os presos de guerra a jogarem xadrez e começou a jogar imaginário. Beleza, saiu de lá, ele conseguia fazer um xadrez às cegas, que é o xadrez sem tabuleiro. 2 anos depois ele teve um acidente na própria guerra, ficou de cama. E aí ele não tinha como jogar xadrez, né? Ele estava acamado, não tinha ninguém para jogar com ele. Ele começou a jogar com a família dele, só que além dele jogar imaginário, como ele já tinha treinado, ele começou a jogar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Bom, resumindo, acabou a guerra, esse cara não tinha grana, não tinha o que fazer, ele começou a dar show de xadrez às cegas. Então ele ficava virado para a parede, com mais de 10 componentes, 10 oponentes, ele chegou a fazer jogos com mais de 30 pessoas ao mesmo tempo e tudo imaginando o tabuleiro. Meu Deus. Então o que eu quero dizer? A mente humana, ela é muito adaptável. Um cara desse, ele precisou disso para ganhar dinheiro, para se destacar, então ele não foi campeão mundial. Ele foi campeão mundial e deu show e criou esse xadrez às cegas. Ou seja, o cara conseguia decorar na cabeça dele diversos tabuleiros, diversas peças e a pessoa narrava para ele, ó, o cavalo na posição 3A, e o cara já narrava, já enxadrava o tabuleiro 10 inteiro. jogos ao mesmo tempo. Mais de 10. Eu não me lembro qual foi o recorde dele, mas ele fez mais de 30 jogos ao mesmo tempo com jogadores de xadrez profissionais. Ou seja, a mente é muito adaptável e a performance depende qual é o objetivo que você quer. E se você gosta de cortes de podcast, fique ligado porque postamos vídeos de segunda a sexta. Por isso, não esqueça de sentar o dedo no like, que isso ajuda bastante, pois estamos com a meta de bater 1000 likes. E claro, se inscreve no canal para ficar por dentro sempre que um vídeo novo sair. E não esqueça de conferir o primeiro link da descrição e até o próximo vídeo.